Hi there! Olá pessoal, tudo bem? Hoje esse vídeo eu queria falar com você que gosta de inglês, com você que não gosta, com você que está tentando gostar, com você que quer aprender, com você que já está no processo de aprendizado. Enfim, se você for English lover ou não, eu quero falar com você. Então assista esse vídeo até o final, é interessantíssimo. Eu estou passando a minha vivência de 20 anos com a língua para você. Então, eu espero promover bastantes insights, bastantes dicas para você que está aprendendo ou inglês ou um outro idioma. É muito interessante. Fica comigo. Então, para começar, I lived 7 years in New York, in the USA. Eu morei 7 anos em Nova York, nos Estados Unidos. E ao contrário de que seria adequado, eu não fui para lá com inglês fluente. Eu fui para lá para aprender inglês. Na verdade, eu fui lá para estudar o inglês. E quando eu cheguei lá, eu tinha muito grammar, mas pouca pronúncia, muito pouca. Minha pronúncia, na verdade, era péssima. Então eu tive que pagar muitos micos, tive muitas frustrações, né? E eu vou confessar para vocês que naquela época eu nem gostava muito de inglês, não. Inglês para mim era algo que eu tinha posto no inglês, uma representação muito de algo imposto. Eu preciso aprender inglês porque naquela época o inglês já estava vindo para o mercado de trabalho como algo que, como uma requisição, como um filtro. Então, se você não tinha inglês, você não conseguia um emprego legal, e aí você não vai ter muitas oportunidades, então você tem que falar uma segunda língua. Então, desde aquela época, eu já comecei a pensar, falei, puxa, eu preciso ter isso, então isso está sendo imposto para mim, então eu preciso estudar o inglês. E aí, como todo mundo, eu fui buscar os meus recursos e tive a oportunidade de fazer essa viagem lá para os Estados Unidos para que eu pudesse aprender. Eu queria resolver isso de uma vez por todas. Então, eu tive que aprender a gostar. E assim, eu fui devagarinho desconstruindo aquela imagem que eu tinha do inglês, que era algo imposto, porque eu fui me afeiçoando, eu fui me apaixonando pelo idioma. E eu aprendi naquela época, então, uma coisa para minha vida, for life, né? Na vida, você só realiza algo quando você tem um objetivo e uma motivação. Se você não tiver objetivo e motivação, você não se move, você não tem atitude para conseguir algo. Então, sempre encontre seu objetivo e a sua motivação. Porque, às vezes, a motivação ela é oscilante. Às vezes, a motivação vai baixar um pouquinho. Aí você lembra do objetivo e ela volta, né? Então, foi isso que eu aprendi como um recurso para mim, como uma ferramenta para que eu pudesse aprender mais. Eu também aprendi uma coisa muito interessante sobre comunicação. Eu aprendi que o processo de se comunicar é muito mais complexo do que se imagina. E eu disse aqui complexo, não disse difícil. É importante a gente fazer essa distinção. A linguagem verbal é um dos instrumentos que nós usamos para nos comunicarmos, mas não é o único. Nós temos a body language, nós temos o olhar, o movimento, os gestos, a dança, as reações, os gestos, né? Então, tudo isso envolve um processo de comunicação. Então, não é somente a linguagem verbal, e sim um conjunto de conteúdos que nos habilitará a sermos fluentes naquele idioma. Isso no caso da fluência. Então, é isso que vai nos habilitar a nos expressarmos. Expressar nossas emoções, desejos, sentimentos e tudo mais. Então, é muito interessante se você está afim de ficar fluente dentro de uma língua, eu acho que você tem que estudar não somente a parte verbal. Ela é muito importante, ela é um instrumento essencial,
mas ela não é o único, tá ok? Então, qual que é a conclusão que eu chego depois de tanto tempo lá fora, de ter visto tudo isso, né? Que você só pode atingir uma certa fluência, atingir um inglês avançado, se você, junto com a sua linguagem verbal, você também trabalhar na parte de conhecimento da cultura, na parte de conhecimento dos hábitos das pessoas, daquele local, daquela região, seja lá qual idioma você for falar. Nós aqui estamos focando no inglês, mas poderia ser italiano, poderia ser grego, poderia ser qualquer outra língua, né? É muito interessante essa relação. Mesmo que você me fale, não, Wellington, eu só quero ir até ali fazer uma comprinha em Orlando, né? Mas você não vai ter que expressar o seu desejo, você não vai ter que falar, eu quero isso, eu quero aquilo, né? E com que forma que o teu receptor vai entender aquilo? Não tem aquelas expressões que os professores, né, que os teachers falam para você, olha, não fala só assim, usa essa outra expressão que ela é mais polite, usa essa expressão porque ela é mais interessante, né? Você consegue ter mais acesso. Então, é nessa forma que você consegue melhorar a tua comunicação. Há mais de 13 anos, eu auxilio alunos que desejam aprender inglês. Esses alunos vêm de diferentes backgrounds, eles vêm de diferentes carreiras, eles têm diferentes idades, né? De todos os níveis e com diferentes propósitos. E durante a minha experiência com o ensino de inglês, eu descobri que esses propósitos, esses objetivos, essas necessidades, essas dificuldades, elas são muito diferentes de aluno para aluno. Então não adiantava eu pegar e criar uma técnica para todos eles, né? Ou então seguir uma metodologia para todos os alunos, ter um layout de aula para todos os alunos. Eu tinha que ter um layout diferente para cada aluno. Por quê? Porque cada aluno que eu tinha era uma técnica diferente. Tinha alunos que aprendiam mais, tinham mais acessibilidade, vamos dizer assim, com a parte de escrita. Então a gente tentava puxar mais para a parte escrita. Tinha aluno que gostava mais da parte de conversação. Então a gente fazia a parte de conversação e eu inserindo ali a gramática aos poucos. Tinha aluno que gostava muito da parte de repetição. Ele se sentia seguro fazendo essa parte de repetição. Então a gente fazia repetição e criava nele uma certa autonomia. Então isso tudo ia variando de aluno para aluno. Então isso enriqueceu muito, me enriqueceu muito como teacher, né? Como um language coach, porque eu percebi que não era uma técnica, não era uma metodologia, não era um método, não era uma forma. Existia um leque, por que eu vou usar uma só? Então, dá mais trabalho? Pode ser, mas por que eu estou aqui? Por que você vem buscar? Por que você vai buscar em alguém um aprendizado? Porque você tem a confiança de que ele vai encontrar para você a melhor técnica para você aprender, da forma que se adeque melhor em você, né? E da forma mais eficiente, mais eficaz. Então, cada aluno, um desafio. Para cada desafio, uma técnica diferente, uma técnica nova. Às vezes eu consegui utilizar a mesma técnica com 2 alunos, né? De uma forma diferente, mas baseado numa mesma metodologia. E às vezes essas técnicas eram totalmente diferentes. Mas a minha maior gratificação, né, de tudo isso, então é trabalhoso, mas quando você gosta do que você faz e quando você tem essa gratificação de ouvir de um aluno, teacher, thank you, eu passei no teste. Teacher, thank you, eu fui na viagem, foi ótimo. Teacher, thank you, eu tenho visto quanto isso está me ajudando. Teacher, thank you, eu vi o quanto meu listening melhorou.
Teacher, thank you. Eu conquistei o que eu esperava conquistar. Eu conquistei aquela vaga de emprego que agora vai me dar muito mais retorno financeiro, muito mais qualidade de vida. Então, quando você ouve isso no aluno, é muito gratificante. E aí, então, agora a gente chega aqui para a parte de o porquê que eu criei esse canal. Porque quando você auxilia alguém e você vê o quanto você pode fazer mais utilizando da tecnologia que nós temos hoje, utilizando dessas metodologias e dessas formas com muito mais pessoas, puxa vida, que oportunidade! Então é essa oportunidade que eu quero criar aqui nesse canal. Eu quero levar esse conteúdo, eu quero levar essas técnicas, eu quero levar essas dicas para você que quer aprender inglês, que ainda não teve a oportunidade de realmente ter um private language coach, ou então você não teve ainda... a gente sabe que tudo é difícil, a gente sabe que às vezes você não quer se matricular numa escola, que você quer se responsabilizar pelo seu próprio curso e pelo seu próprio aprendizado. E eu acho que é legal isso, porque quando você se responsabiliza do seu próprio aprendizado, é muito interessante porque aquelas barreiras, aqueles mecanismos de defesa de eu não quero aprender, não consigo aprender, elas vão caindo, elas vão ficando mais amenas. Então é muito interessante. Então a minha proposta aqui é que seja um canal interativo primeiramente, que você possa falar comigo, que você possa se comunicar, né? Trazer as suas dúvidas, trazer as sugestões para outros vídeos, trazer até as suas dúvidas particulares, né? O que eu puder responder, o que eu conseguir com as minhas habilidades, com as minhas skills, eu vou te responder. E trazer conteúdos autênticos da língua inglesa, como fazer, como esquematizar, né? Para eu conseguir chegar a uma fluência ou a uma comunicação eficaz. Então, todos esses conteúdos, né, eu quero trazer para cá, eu quero trazer para você, né? Então, é muito interessante se nós conseguirmos fazer com que esse canal seja esse espaço, onde você possa vir buscar um conhecimento mais didático. Então, eu não sou fonte de conhecimento, mas eu consigo filtrar isso para você. Eu consigo te dar isso um pouquinho mastigado, ou então, às vezes, até te dar técnicas para conseguir chegar onde você quer chegar, tá bom? Então, para isso, eu preciso da tua ajuda, né? Eu preciso da tua ajuda para compartilhar esse canal, para interagir conosco, me dar sugestões de novos vídeos, fala para mim o que você quer aprender, fala para mim onde que está a sua dificuldade, fala para mim onde é que você gostaria de melhorar dentro da língua, tá? E se você realmente, de repente, surgir a vontade de ter aula com Teacher Well, ou então ter aula com Language Coach, é só se comunicar, é só você entrar em contato pelo WhatsApp, que vai estar aqui, ou então por esse website, que é a Escola do Teacher Well, ou até no Instagram, ou na IGTV, ou no YouTube, ou seja, tá todos aí nas redes sociais. Então me procura, tá? Que você vai acabar me encontrando, tem tudo aqui para você, tá? Então tenta me achar com esses endereços. Eu não quero que isso aqui seja uma coisa muito rígida, não, de professor-aluno e tal. Eu quero ser o seu companheiro nessa jornada. Então fica comigo, compartilha esse canal, curte esse canal, já se inscreve aqui e manda para mim o que você quer aprender. Fala para mim o que você acha que é interessante, né? Eu já tive algumas pessoas se comunicando e trazendo algumas dúvidas que já vão ser abordadas em outros vídeos, mas essa é a minha intenção desse vídeo aqui, te dar esse insight sobre a minha carreira, sobre o que eu posso proporcionar para você, o que o inglês pode proporcionar para você, o que uma viagem internacional pode proporcionar para você, que proporcionou para mim.
E interessante, o uso, né, do inglês hoje, sendo um uso global, sendo uma linguagem comercial, que você pode ter muitos benefícios se você souber fazer um bom uso da tua língua, se você conseguir atingir uma certa fluência, ok? Thank you very much. Muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado por compartilhar. Já agradeço por você compartilhar com seus amigos, com seus contatos. Thank you very much. And see you later. See you next time. Bye bye.